Bom dia a todos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. O texto de hoje se encontra em Lucas, capítulo 12, versículo... Vamos ler aqui alguns versículos aqui, começando do 4. O 4 diz assim, Lucas 12, verso 4 diz: E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem devais temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Jesus está falando aqui de Deus, meu irmão. Ele estava ensinando aqui, meus queridos, meus queridos ouvintes. Ele estava ensinando primeiro ele estava descendo cajado nos fariseus, chamando eles de hipócritas, porque eles faziam as coisas só com o objetivo de aparecer para os homens, mas que ele não temia a Deus de verdade. Ele só fazia as coisas com o fim de ser bem visto pelos homens como homens tementes a Deus. Era esse o objetivo dele, mas interiormente eles não estavam fazendo a vontade de Deus. Jesus começou a chamar eles de hipócritas. Vocês são hipócritas. No almoço que ele foi convidado, hein? Jesus começou a chamar ele de hipócrita. Jesus começou a dizer para os discípulos, eles falaram: ei, não temais aos homens. Não temais aos homens. Temei antes a Deus, viu? Porque, meu irmão, fazer a vontade de Deus compreende você arrumar inimizade, sabia? Você ser uma pessoa justa, honesta. Só de você ser justo, honesto, você já arruma inimigo, pode ter certeza. Sem você fazer nada, para você arrumar inimigo é só precisa você ser justo e honesto. Aí para você ver como é que é a presente era. Jesus fala isso naquela parábola lá, na parábola do semeador que saiu a semear, teve uma parte da semente que caiu entre pedras, que é a semente que ouviu a palavra. Ela ouviu a palavra e até nasceu o fruto, a plantinha até nasceu. Mas como aquela semente não tinha raízes profundas, não era bem aprofundado na palavra, vindo o sol matou aquela plantinha. Vindo o sol matou aquela plantinha. E aí Jesus, quando vai explicar a parábola para os discípulos, diz que o sol é a perseguição. O sol simboliza a perseguição por causa da palavra. E aí Jesus diz que vindo a perseguição por causa da palavra, por causa do nome dele. É por isso que ele diz em outra parte, ele diz: olha, quando você for perseguido por causa do meu nome, não se envergonhai, não se entristeçai. Antes se alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu. Quando vocês for perseguido, maltratado, rejeitado pelo meu nome, então não fica triste. Porque se ele diz que isso acontece, é porque acontece, meu irmão. E o que Jesus diz acontece mesmo. Mas ele diz assim: meu filho, não temais aquilo que mata a carne. Temei, eu vou dizer a quem você deve temer. Você deve temer aquele que, além de ter poder para matar a carne, porque ele falou assim: os que matam a carne aqui só matam a carne. Agora, temei antes aquele que, além de ter o poder de matar a carne, tem o poder de lançar sua alma no inferno. Aí ele sai, esse eu digo, vocês devem temer. E ele assim: não se preocupe, ele fortalecendo e encorajando os crentes, os cristãos que não temem o nome dele, não temem os homens, mas antes temem a Deus. Ele disse: meu filho, não tem mais. Vocês valem muito mal, olha. Não se vende 2 passarinhos por um ceitinho. Aqui, não se vende 5. Não se vende 5 passarinhos por 2 ceitis. E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Ele diz: e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Jesus está dizendo: ei, se Deus cuida dos passarinhos, rapaz, se Deus cuida dos passarinhos, Ele não vai cuidar de você que teme a Ele, que prefere desagradar os homens e agradar a Deus? Então não temais, ficai firme, agradando a Deus, entendeu?
Nós só não devemos confundir, meu irmão, nós só não devemos confundir. Quando eu falo agradar, não, que nós não devemos agradar os homens, eu não estou dizendo também que nós devemos odiar os homens. Que a Bíblia diz, amar o teu próximo, né? Então a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia, não vamos ficar só na parte que está escrito, mas vamos ficar, também está escrito. Igual Jesus, o Satanás dizia, está escrito. Mas Jesus dizia, também tem mais coisa, Satanás. Não é só isso aí, não. Então, gente, quando eu digo que nós não devemos temer aos homens e em agradar aos homens, eu não estou dizendo para que nós venhamos odiar os homens, porque na Bíblia manda nós amar o nosso próximo. O que eu estou dizendo é que nós não devemos ocultar as verdades de Deus para agradar os homens, entendeu? Ou por medo, ou por satisfazer o ego do ser humano. Nós não devemos omitir a verdade de Deus por isso. Não por medo, porque Jesus não tem mais, porque você vale muito mais do que um passarinho, até os cabelos das vossas cabeças estão contados, e eu cuido de vocês, viu? E se tiver que morrer, morra pela verdade, que você vai para a glória, que Deus se agrada na morte de um justo, mas na morte do ímpio Deus não se agrada, porque Deus não quer que ninguém vá para o inferno, meu irmão. Deus não quer, nem que ele tenha o poder de lançar as almas no inferno, ele não quer que ninguém vá. Por isso que ele não se agrada na morte do ímpio. Ele deseja que antes que o ímpio se arrependa, se converta e vá para o céu. Por isso que Deus não se agrada na morte do ímpio. Deus se agrada na morte do justo. Nós já aprendemos duas coisas essa manhã. Então é isso. Resumindo, para o vídeo não ficar grande, está com 6 minutos, já vai dar 7. Então, meu irmão, nós não vamos temer. Nós vamos saber que até os fios da nossa cabeça, os cabelos da nossa cabeça estão contados. Deus sabe. E aí, por que tu disse que Jesus estava falando disso nesse texto, irmão Laís? Eu digo que Jesus estava falando disso nesse texto, porque o final aqui, antes dele mudar de assunto, ele conclui dizendo assim, ó: quando vocês for levados perante os magistrados, perante as autoridades, para falar, não tem mais com as palavras, não fique preocupado com que palavra usar. Porque nessa mesma hora é o Espírito de meu Pai, o Espírito Santo de Deus vai dar a palavra certinha que você precisa falar. Então não tema. Não tema, amém, meu irmão? Não tema, santo de Deus. Não tema, abençoado. Continue falando a verdade. E nem se envergonha, porque tem uns que se envergonham, né? E aqui nesse mesmo texto Jesus diz também. Jesus diz assim, olha, não se envergonhe de mim nem do meu evangelho. Aqui nesse mesmo capítulo 12, viu? Não se envergonha, porque se envergonhar de mim perante os homens, eu vou se envergonhar de vocês na vinda, quando eu vier na minha glória, com os santos anjos de meu Pai. Então não se envergonhe de mim. Porque você está pensando, meu irmão, que não tem gente que tem vergonha de Deus, de Jesus? Tem gente que tem vergonha, meu irmão. Tem gente que tem vergonha de dizer que é cristão, que serve a Deus. Quando estiver perto da rodinha ali, tem gente que não está perto dos amigos, sei lá, colega de trabalho, amiguinho de escola, tem gente que tem vergonha de Deus. Então, por que Jesus falou isso? Porque ele sabe que gente ia ter, mas ele disse, meu filho, não se vergonha. Porque muitas pessoas vão zombar da justiça, vão zombar da verdade, vão zombar da honestidade. Ah, ele é honesto. Porque hoje é isso, né? É o que Jesus disse, o que o Isaías disse, o certo é o errado ficou certo. As pessoas gostam mais do errado e desprezam o certo. Mas, meu irmão, nós vamos ficar com o certo, com a palavra de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus, você e toda a sua família.